Olá a todos, muito boa noite. O meu nome é Susana Afonso, sou psicóloga do Colégio Rainha Dona Leonor. Estamos aqui hoje para realizar o nosso segundo direto em parceria com a Clínica Children's. Tem sido aqui uma excelente parceira na dinamização de algumas atividades que vão aqui ao encontro da necessidade dos nossos alunos e a quem desde já agradecemos, portanto, pela disponibilidade total e permanente. O primeiro direto desta série de 3 realizou-se no passado dia 9 de junho. Para todos aqueles que não conseguiram acompanhar-nos e, portanto, e que teve como tema a importância dos profissionais da educação na linha da frente desta situação em que vivemos, poderão consultá-lo através do nosso canal de YouTube, portanto, o canal de YouTube do Colégio Rainha Dona Leonor, ou através das nossas redes sociais, onde poderão consultar, portanto, os links e aceder ao respectivo vídeo, tal como acontece com todos os lives que já foram realizados pelo Colégio Rainha Dona Leonor relativamente aos cursos profissionais que o Colégio tem para oferecer aos alunos. Portanto, o tema da nossa conversa de hoje será ensino secundário e vou eu, um tema muitíssimo importante e que se coloca, portanto, a muitos alunos que estão nesta fase a terminar o 9º ano, e que se veem confrontados com a necessidade de tomar aqui uma opção relativamente ao seu percurso escolar. E para isso irei contar, portanto, aqui com um painel que dará um excelente contributo, estou certa. Irei contar com a doutora Joana Filipe, psicóloga e diretora pedagógica do Da Vinci, com uma vasta experiência na área da orientação vocacional. Irei contar também com o professor Ricardo Machado, professor do Colégio Rainha Dona Leonor e coordenador do programa Erasmus+, que tem permitido aos alunos do ensino secundário aqui experiências de intercâmbio e aos alunos do ensino profissional em particular a realização de estágios no estrangeiro. Vou contar também com a participação especial de 2 encarregadas de educação de alunos do ensino secundário, portanto, Tatiana Maltês e Anabela Maurício. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, portanto, e que assumem um papel extremamente importante, vou contar com a Mariana Maurício, uma aluna de 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias, e com o João Folgado, aluno também do 10º ano, mas do curso de Técnico de Desporto. Portanto, aqui só no sentido também de iniciarmos aqui a nossa conversa, de facto esta é uma área a área de estudos portanto, escolher esta área de estudos, a área de estudos que se pretende, é de facto uma tarefa muito difícil, é um desafio que se coloca aos alunos. Se por um lado temos alguns alunos que acabam por estar mais convictos e mais confiantes das suas decisões, outros há que nestes momentos estão ansiosos, cheios de dúvidas, com muitas questões por responder e, portanto, é nesse sentido que tentaremos hoje aqui debater em conjunto e refletir sobre este tema, fazendo referência não só aos tipos de cursos e aos tipos de caminhos que os alunos podem escolher, como também perceber aqui quais é que são de facto as expectativas dos alunos, das próprias famílias, de que forma é que poderemos ir ao encontro das suas necessidades e ajudá-los na tomada de decisão e na escolha do seu caminho. Vou começar pela Joana, portanto, olá Joana, boa noite. Olá Susana, boa noite. Olá. Enquanto profissional que trabalha, portanto, neste âmbito da orientação vocacional e que de facto tem tido aqui ao longo de vários anos o contacto direto com os alunos que se encontram nestas circunstâncias, quando os alunos chegam às suas sessões, por norma vêm muito confusos, já vêm com algumas ideias, pretendem confirmações. Fale-nos um pouco, por favor, da sua experiência. Ora bem, então, antes de mais, quero também desejar boa noite a todos e agradecer o convite feito pelo Colégio Rainha Dona Leonor, em parceria com a Children's, com quem eu também trabalho e colaboro, para além do Da Vinci. Fico muito satisfeita de perceber que, efetivamente, as parcerias podem dar um resultado efetivo, não é? Dentro daquilo que se pretende de uma parceria. Este é um exemplo disso e, portanto, fico muito satisfeita de estar aqui hoje e de poder dar também o meu contributo.
E nós agradecemos. Respondendo agora à questão colocada. Bom, eu julgo que não há efetivamente aqui um padrão de comportamento relativamente a esta situação. Portanto, tal como a Susana referiu há pouco, nós podemos observar, regra geral, um pouco de tudo, não é? Portanto, tanto temos jovens que vêm de alguma forma já com uma certeza relativamente àquilo que querem, com ideias já formadas e mais concretizadas, que foram acontecendo também ao longo do seu percurso de vida e do seu percurso escolar e, portanto, vêm já com um objetivo concreto, nomeadamente esse objetivo muitas vezes também tem a ver com a própria validação e confirmação da expectativa que trazem. Por outro lado, temos depois jovens que naturalmente vêm um pouco mais confusos e mais desorganizados, digamos assim, portanto com alguma dificuldade em conseguir ter respostas, não é? Ter respostas face a algumas das questões que também vão surgindo. Portanto, não há um padrão, de certa forma, portanto, que seja homogéneo, mas há de facto esta realidade um pouco diversificada que também tem a ver com as próprias experiências deles, não é? Agora, eu penso que em ambas as situações é importante ser cauteloso, e quando eu digo cauteloso, refiro-me à atenção que é preciso dar a cada uma destes casos, não é? Portanto, mesmo para os jovens que aparentemente vêm com maiores certezas relativamente àquilo que pretendem, é muito importante fazer uma avaliação concreta, não é? E mais abrangente, porque muitas vezes as próprias expectativas que eles trazem, não é? Advêm de representações também que já existem há muito tempo, não é? E, portanto, aquilo que nós vamos percebendo ao longo do processo e quando começamos a desmontar o processo de avaliação e de orientação, é que muitos destes jovens também não se conhecem assim tão bem, não é? E não conhecem assim tão bem o meio envolvente. E, portanto, quando isso começa a ser feito, às vezes apercebem-se de novos aspectos e novos fatores que não tinham colocado em questão até aquele momento. E depois há surpresas, não é? Pronto. Em relação aos que vêm com dúvidas, aquilo que eu costumo dizer é que a dúvida é o primeiro passo para a descoberta e para uma boa tomada de decisão, não é? Porque a dúvida leva-nos, efetivamente, à procura de respostas. E portanto, ficar mais aberto, não é? Normalmente são alunos que também já vêm muito predispostos a isso, não é? Com a mente aberta e de facto, com esta necessidade também de se conhecerem melhor. De certa forma, as preocupações, a experiência também me tem dito, não é? Que numa primeira fase, as preocupações que muitos deles trazem também têm precisamente a ver mais com estes fatores de ordem externa, ou seja, que dizem respeito nomeadamente à questão da validação, da tal validação social, familiar, portanto, dos amigos, o próprio estatuto social, financeiro, agregado também a determinadas áreas que eles julgam que poderão ser mais proveitosas, não é? Ser mais proveitosas nesse sentido, hipotéticas saídas profissionais, e lá está, à medida que depois vão avançando neste processo de exploração, começam realmente a perceber outras coisas e a dar também prioridade a outros aspectos que são efetivamente importantes, como as aptidões, os interesses, os valores. E pronto, lá vêm os tradicionais psicotécnicos, não é? Que muitas vezes os alunos anseiam por realizar, não é? Exato, sim. Muito obrigada. Relativamente, portanto, aqui neste processo de exploração e de escolha, é também importante ajudarmos os nossos alunos e informá-los relativamente aqui às duas vias possíveis, não é? Nomeadamente no que diz respeito às saídas profissionais e mesmo ao nível do prosseguimento de estudos. Portanto, é muito importante fazer aqui, esclarecer, prestar informação relativamente não só aos cursos científico-humanísticos, mas também aos cursos profissionais, não é? E que têm vindo a ser até cada vez mais valorizados e um tema cada vez mais debatido. Joana, talvez seja importante ajudar-nos aqui a identificar as principais diferenças ou características destes dois caminhos possíveis. Bom, eu acho que de
facto, felizmente, ao longo do tempo, não é? Nas últimas décadas, sobretudo, tem sido... eu penso que esta realidade de que existe de facto mais do que uma opção, mais do que uma alternativa de ensino, de modelo de ensino, no nosso sistema português, é uma realidade cada vez mais efetiva na atualidade e no dia-a-dia destes jovens. Portanto, já são raras as situações, se é que existe alguma, que não tenha isto em consideração quando, de alguma forma, pretende pesquisar e analisar o seu percurso para tomar uma decisão após 9º ano. O ensino profissional inquestionavelmente tem tido aqui um peso significativo também nos últimos anos, porque de facto tem havido uma aderência muito, muito maior também pelo conhecimento que se começa a ter maior relativamente a este modelo de ensino, e porque de facto acaba por aglomerar aqui uma série de características que até determinada altura não existiam, não é? Portanto, ao passo que os cursos científico-humanísticos, que já são muito anteriores e muito mais antigos... Os tradicionais cursos, não é? Os tradicionais cursos estão maioritariamente direcionados para uma componente de ordem mais teórica, não é? Científica, como o próprio nome indica, e que prepara os alunos, sobretudo, para o prosseguimento de estudos, não é? E para uma preparação que culmina depois, eventualmente, na entrada para o ensino superior. O ensino superior, profissional vem realmente revolucionar aqui um bocadinho este sistema, não é? Porque, de alguma maneira, acaba por trazer aqui uma outra flexibilidade do ponto de vista educacional que de facto, estes cursos científico-humanísticos não conseguiam dar. Portanto, uma vertente muito mais prática, muito mais técnica, muito mais direcionada para áreas profissionais específicas, portanto, que prepara os alunos exatamente para isso, não é? Portanto, para a possibilidade, ao final dos 3 anos, poderem enverdar no mercado de trabalho com a respectiva qualificação. Portanto, dá esta dupla qualificação, não é? Esta dupla certificação. Portanto, para além do 12º concluído, tem a possibilidade de ter uma certificação de aptidão profissional. Sabemos, no entanto, porque também já não é novidade para ninguém, que o ensino profissional agrega ainda mais esta mais-valia, que é o facto de poder manter a possibilidade de acesso ao ensino superior ou ao prosseguimento de estudos dentro daquilo que o aluno considerar fazer. E, portanto, eu penso que neste momento termos aqui diferentes alternativas de facto um acréscimo muito significativo, não é? E é uma mais-valia muito grande no nosso sistema educativo que permite realmente aos alunos enverdarem por uma via com a qual de alguma forma se identificam mais e que tem a ver realmente com o seu perfil vocacional, não é? É verdade. E já, portanto, e muito no seguimento do que a Joana acabou de referir, portanto, vem reforçar ainda mais o atual decreto, portanto, o novo decreto-lei que regula o acesso ao ensino superior dos alunos que optam pela via do ensino profissional, não é? Que de alguma forma vai trazer aqui alguma equidade e alguma justiça em termos de concurso, não é? Agora pelas provas regionais e que futuramente poderão até ser nacionais, mas que serão realizadas dentro das áreas de estudos e dentro das matérias, por assim dizer, que foram trabalhadas ao longo do seu percurso, não é? O que não acontecia até então. Portanto, os alunos acabavam por estar aqui numa ligeira desvantagem, não acha, Joana? Acho que sim. Aliás, eu acho que, portanto, a meu ver, eu acho que esta nova medida já deveria ter acontecido há mais tempo e, portanto, isto porquê? Porque, de alguma maneira, eu acho que muitas vezes a dúvida reside também, ou pelo menos é isto que a maioria das pessoas muitas vezes acaba por dizer, não é? E por considerar que vem retirar, de certa forma, o lugar
aos alunos que estão nos cursos regulares, não é? Portanto, e como se houvesse aqui uma certa injustiça, porque estes alunos acabam por ter aqui um esforço extra e um percurso que lhes exige efetivamente aqui um esforço diferente, e uma concretização diferente dos alunos de profissional. Mas a questão não se prende de facto com isso, não é? Porque não estamos a falar de percursos que se assemelhem sequer a esse nível, e por isso eu também queria reforçar que acho que a maior diferença aqui, que é importante ressalvar, está exatamente nisto, não é? Na motivação que estes alunos têm para incorrer num ou noutro percurso, porque de facto são modelos de ação diferentes. Que pretendem também objetivos diferentes. E aquilo que se pretende com esta equidade, digamos assim, de medidas de acesso ao ensino superior, é isso mesmo, portanto, tanto que nem todos os cursos vão permitir ter o mesmo acesso especial. Acesso especial. Mas, portanto, haverá esta possibilidade, de facto, de ajustar também aquilo que são os conteúdos e aquilo que são os objetivos trabalhados por estes alunos ao longo destes 3 anos e que depois têm, de facto, esta possibilidade também de melhorar e de evoluir, não é? E de prosseguir e de avançar nos seus estudos, não é? E que fará deles, com certeza, profissionais mais valorizados, não é? Muito obrigada. Agora, gostaria muito de recolher também aqui o testemunho das 2 encarregadas de educação aqui presentes, portanto, da Tatiana Maltês e da Anabela Maurício, e perceber, portanto, aqui que partilhem connosco, portanto, enquanto mães de alunos que estão no secundário, como é que foi vivida esta experiência em casa, como é que acompanharam de perto esta necessidade de tomada de decisão, os filhos sabiam exatamente o que é que queriam, gostávamos de ouvir o vosso lado. Podemos começar pela Tatiana, porque a Anabela está ali mais acompanhada. Vamos começar aqui pela Tatiana e depois passamos aqui ao testemunho da Anabela, que com certeza terão aqui experiências diferentes para partilhar connosco. Tatiana, tem que ligar o microfone. Peço desculpa, boa noite. Perfeitamente. Boa noite a este grupo de pessoas que está aqui e àquele que nos está a acompanhar online. Agradecer ao colégio, na pessoa da professora Sandra, que me contatou e mais uma vez confiou em mim para poder estar aqui. Como todos sabem, o projeto educativo do colégio eu sou completamente fascinada pelo projeto educativo do colégio e por isso estou grata por estar aqui. Já agora, o Children's também faz parte da nossa vida. Tenho 2 filhos e os 2 passaram pelo Children's por motivos diferentes. Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, o António e a Rita, ambos, qualquer um deles passou pelo colégio, e de facto, quer o António, quer a Rita não tiveram qualquer problema em definir, pelo menos até hoje, aquilo que pretendiam. Prosseguir estudos nas áreas que escolheram. O António acabou por sempre falou na produção animal. A produção animal vem de longa data. Ele mencionava isso desde sempre. Com os testes psicotécnicos efetuados no colégio, veio-se confirmar de facto que essa era a área de eleição. O António começou pelo ensino regular no colégio e de facto ele a meio do ano, se não teve uma depressão, porque eu não fui avaliar a situação, mas deve ter lá andado próximo, e decidimos fazer uma nova avaliação, um bocadinho mais específica, numa instituição que, para além da parte psicotécnica, também avaliava mais profundamente questões de comportamento, de aspectos mais psicológicos, etc. E chegamos à conclusão que o António era um rapaz que tinha que meter as mãos na massa. Esta é a expressão. Portanto, ele no dia em que entrasse na universidade, dizia na altura o psicólogo, e estaria na área dele, ele ia ser feliz. Até lá, ia conseguir de uma forma árdua chegar lá, seguindo o ensino regular. E, portanto, aí optámos pelo ensino profissional. O António está em Runa, numa escola agrícola
muito conhecida, e posso-vos dizer que adora, está muito feliz, está muito feliz. A Rita também sempre soube qual era a área que queria. A Rita quer seguir psicologia. Também no colégio se veio a confirmar que essa seria uma das áreas que ela lá está a história dos psicotécnicos que vêm validar e ajudar, embora eles soubessem o que queriam. Mas, no entanto, tentámos, sinceramente, escolher um caminho que permitisse à Rita atingir os seus objetivos, porque ela poderia seguir o ensino regular na área de CT, podia seguir a LH, penso que é assim que se diz, ou poderia seguir o curso profissional de desporto, que também era do agrado dela. E aí lá tivemos, um dia à noite, mandei uma mensagem à professora Raquel a dizer: preciso muito falar consigo, preciso de saber se este é o caminho, porque os meus filhos querem prosseguir estudos, a Rita quer prosseguir estudos no ensino superior, e eu preciso de saber se realmente por esta via é possível. E lá teve a doutora Susana, que está aqui connosco, a moderar este encontro, e a professora Raquel, e de facto a Rita podia prosseguir o seu caminho do ensino superior pela via do técnico profissional. Portanto, basicamente, eles sabendo o que queriam, eles também sendo uma minoria, porque eu não sei no colégio se é esse estudo ou não, mas sei, por exemplo, na escola do António, que apenas 15% dos alunos prosseguem o ensino superior, e os meus filhos querem, até hoje, como eu costumo dizer, têm essa intenção, e portanto o António vai ter um caminho mais lento, eventualmente vai para o ano 0 ou vai entrar por um teste, penso que se chama assim também. Exato. E depois chegar ao ensino superior, a Rita poderá candidatar-se fazendo os exames, o exame de português e as chamadas MACs, e que ela se vai preparar para fazer, e portanto foi esta a escolha deles. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Tatiana. Respondeu inteiramente à questão, portanto acabou por ser uma fase vivida com uma relativa tranquilidade, não é? Sim. Sem grandes perturbações. Verdade. Anabela, agora da sua experiência, quer falar-nos um pouco como aconteceu tudo aí por casa, quais eram essencialmente as preocupações e as angústias das filhas, não é? Boa noite a todos. Eu também agradeço o convite que me foi dirigido. Sou mãe da Mariana, que atualmente frequenta o colégio, e também tenho uma outra filha que já está na faculdade e que também sempre foi aluna do colégio. E, de facto, chega-se ao 9º ano e começam a surgir as dúvidas, e cada miúdo é um miúdo e reage de maneira diferente. A minha filha mais velha sabia exatamente desde sempre o que queria, mas a Mariana não. A Mariana adapta-se facilmente às várias situações e gostava de tudo, não tinha nenhuma preferência em particular, e então andava muito angustiada em termos de eu não sei o que é que quer ser, e nós dizíamos: mas tu não tens que saber o que é que quer ser. Esta fase só tens que escolher uma área, só tens que escolher se queres ir para o ensino profissional, se queres ir para o ensino regular, e depois, se for, que área é que tu queres escolher. E ela claramente sabia logo à partida que a opção dela era perseguir estudos e que preferia seguir o ensino regular, ou seja, seguir os cursos científico-humanísticos. E dentro dos cursos, depois pela avaliação dos psicotécnicos que foi fazendo durante o 9º ano, também não clarificavam claramente que as apetências dela, que seriam ciências ou seriam a parte de humanidades, porque de facto ela tem um bom relacionamento e também gosta muito, é muito pragmática, muito de números, e conseguiria-se adaptar e pela forma de ser dela, esforçada, empenhada, conseguiria-se, onde quer que estivesse, conseguiria-se adaptar. O que ainda a deixava mais preocupada. Indecisa, não é? Indecisa. E eu dizia: tem calma, Mariana, mas tu não precisas saber se queres ser professora, se queres ser engenheira, se queres seguir saúde, o que é que tu queres. E ela dizia: eu saúde, se calhar não quer seguir. E andava ali um bocadinho indecisa. Uma das situações que ela dizia era assim:
A minha dúvida, aos poucos foram-se desvanecendo as dúvidas e ficaram só entre duas situações, ou seguir economia ou seguir a CT, e acabou por optar pelo CT, pelo curso científico-tecnológico, isto porque ela pensou, como eu não sei, foi aquilo que nós sempre dissemos, quando tens dúvidas e dentro daquilo que ela própria pesquisou e que nós a ajudamos na pesquisa e conversamos sobre as possibilidades, era, mesmo sendo um curso mais trabalhoso, era aquele que era mais abrangente. E uma coisa é certa, a flexibilidade hoje em dia é muito superior do que era há muitos anos atrás, quer dizer, ao fazer CT, ela chegando ao 12º, quando for fazer os exames para ingresso, ela pode escolher a bagagem que tem de formação, pode escolher fazer os exames de matemática, ou escolher fazer um exame MAC, tem preparação suficiente para fazer qualquer exame e candidatar-se, quer a cursos da área da saúde, das engenharias, quer à parte das economias e da gestão. E a opção dela foi um pouco nesse sentido, uma escolha mais abrangente, para não estar a afunilar e estar a perder oportunidades. E nós sempre dissemos, não te preocupes, também és muito novinha, isto às vezes, se tivermos que dar um passo atrás, mais tarde damos 2 à frente, não há que estarmos angustiados e vamos vivendo o dia a dia e ajustando-nos conforme as situações forem aparecendo, e ela está contente com a opção que fez, sente-se bem com a escolha que de facto fez. Mas aquilo que nós fomos sempre dizendo foi, calma, que nem todos somos iguais e não temos que ter tudo decidido. E o que há pouco a doutora Filipa disse, a Joana Filipa disse, a doutora Joana faz muito, muito sentido, é que efetivamente há sempre o irem, não terem uma ideia muito, muito fechada, quando começam a ter uma orientação vocacional, uma orientação, os testes psicológicos, os psicotécnicos, para ver, é mais fácil e vão começando a ter abertura e a ver outras possibilidades que não tinham sido colocadas em cima Até então. Até então, exatamente. Exatamente. Pegando aqui um pouco agora no que a Anabela referiu e que me parece de facto também muito importante, ia só aqui novamente portanto, à doutora Joana, portanto, relativamente aqui ao que a Anabela referiu no que diz respeito à flexibilidade, portanto, e aqui ao facto de muitas vezes os alunos sentirem aqui o peso de que a escolha que estão a fazer neste momento, no 9º ano, muitas vezes sem estarem na posse de toda a informação que achariam razoável ou pelo menos essencial para estarem mais seguros. Portanto, há aqui às vezes uma questão que se coloca, que é o facto de os alunos sentirem que a escolha de agora determina na totalidade o seu futuro. Portanto, se calhar é muito importante esta questão da flexibilidade, não é, Joana? Sim, sem dúvida. De qualquer forma, eu acho que, na minha opinião, qualquer escolha determina sempre de alguma forma algum aspecto da nossa vida, não é? Seja ele de ordem pessoal, de ordem profissional ou outro, não é? Agora, caso contrário, não seria uma escolha, não é? Seria uma não escolha, uma situação de impasse. Agora, é importante, obviamente, perceber que desta escolha vão surgir muitas outras, não é? Portanto, e muitos outros desafios que se vão colocar no caminho deles. Portanto, como disseram e bem, não é? Atualmente a própria flexibilidade também curricular que existe já na maioria das escolas vai permitindo isto mesmo, não é? Portanto, esta proximidade real de mudança, mesmo a meio de um processo académico. Portanto, temos também o exemplo da permuta, não é? De determinadas disciplinas de formação específica que os alunos podem fazer, complementando desta forma o seu currículo, ou até mesmo a mudança de área depois de um primeiro período também de experiência e de reflexão num determinado curso. Portanto, eu acho que o importante aqui a perceber é que esta é realmente uma primeira rampa
de lançamento para muitos outros desafios que seguirão, não é? E que também vão permitir outras coisas, que é desenvolver inúmeras outras competências que provavelmente até ali também não foram desenvolvidas, não é? Nomeadamente a questão da autonomia, a criatividade, o pensamento mais crítico, a resolução de problemas, não é? E que desafios é que são esses? São, sobretudo, a meu ver, desafios que também os colocam em contacto com experiências de interação humana, de interação social, cultural, que eles muitas vezes têm acesso nesta etapa, nomeadamente através de programas como são o Erasmus, que vamos falar ainda que já lá as Summer Schools, as próprias disciplinas de educação para a cidadania, portanto, ou seja, são projetos complementares, não é? Que eles começam a ter nesta fase de uma forma mais diversificada e que os colocam em proximidade com o mundo real e fazem com que adquiram experiências fora da sua zona de conforto, não é? Portanto, isto é muito importante. Claramente é uma escolha que eles fazem, mas que vai permitir muitas outras coisas. Poderão construir percursos, não é? Poderão ser eles próprios a definir o seu próprio percurso, não é? Isso mesmo. Portanto, ainda relativamente à Tatiana e à Anabela, percebemos que aqui, portanto, o modus operandi, no fundo, foi apoiar, não é? Portanto, acompanhar, transmitir informação e acabaram por dar aos vossos filhos a possibilidade de escolha. Portanto, foi uma decisão tomada pelos próprios. Na vossa opinião, o que é que mais influenciou a escolha dos vossos filhos, tanto no que diz respeito ao curso, como no que diz respeito à escola, não é? Porque isto acabam por ter que haver aqui uma decisão conjunta. Portanto, por um lado se tem que escolher a área, por outro lado também algo pesa na escolha da escola, não é? Onde prosseguem o seu caminho. Querem... Tatiana, temos que ligar o micro. Desculpe, não o conseguimos ouvir. Tatiana, temos que ligar o microfone. Já está. Perfeitamente. Só voltando um pouco atrás, de facto, cá em casa o lema é mesmo esse, quem decide são eles. E sem medos, sem receios, e se daqui a um ano tivermos que reinvestir por outro caminho, estamos cá para ajudar. Eu acho que se há fase da vida em que nós podemos fazer o que gostamos, é enquanto somos estudantes. A seguir, temos que ser bons profissionais, temos que ser boas pessoas, temos que ter caráter, ser responsáveis, ser humildes, gostar de aprender, vestir a camisola, trabalhar em equipa, etc, 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 etc. Não há pressa. O mundo do trabalho, de facto, é difícil, é duro, mas todos nos adaptamos mais tarde ou mais cedo. E o curso profissional, só fazendo aqui, só para também descansar alguns pais, eu tenho falado com algumas pessoas amigas que me perguntam qual é a tua opinião, qual não é. Dar-lhes uma experiência de escolha inclusivamente. No futuro, por exemplo, eu aqui vou-me focar um bocadinho mais no António, porque ainda por cima é a minha área de formação. Eu sou engenheira zootécnica e nunca trabalhei na área. Mas ele no curso dele, num ano e meio de vida, já aprendeu mais que eu na minha licenciatura. Não tenham dúvidas. E, além disso, já passou por 2 estágios profissionais, o que lhe deu um lamiré do que é o mundo do trabalho, de uma forma mais suave, mas que mostrou também aquilo que ele é. E a Rita ainda não entrou nessa fase, até porque a organização dos cursos são diferentes, mas penso que isso também lhe vai permitir abrir o leque. Ou seja, quando se vai escolher o curso até aqui, eles já conseguem escolher uma especialização. Partindo para a questão que me fez mais propriamente, o Colégio Rainha Dona Leonor, se tivesse o curso de agropecuária, tenho a certeza que o António ficava cá, não tinha. A Rita, não há dúvida, foi uma sorte o curso técnico opcional de desporto existir e, portanto, foi uma felicidade enorme e foi muito fácil decidir, como devem calcular, ficar no curso, ficar no colégio. Por outro lado, o curso, também, como já disse, tivemos o apoio da doutora Susana e da professora Raquel a determinada altura e a Rita decidiu, não é? O António, a escola, também aqui foi um bocadinho uma imposição, porque ele, de repente, perde um ano, ou atrasa um ano, eu queria dizer uma palavra mais positiva, e nós dissemos-lhe ao António, não há dúvida, que tens que experimentar o técnico profissional, e aí foi um choque. Eu garanto-vos que chorámos aqui todos em casa, porque ele ficou
muito aflito, mas no dia a seguir era a pessoa mais feliz do mundo, porque percebeu que era aquilo. E é muito gratificante, ao fim, já no segundo ano de curso, e como eu digo, sendo eu da área, ouvi-lo falar de matérias tão interessantes, e o conhecimento que ele adquiriu é extraordinariamente interessante. E, de facto, é mais simples a questão dos módulos, é menos trabalhoso intelectualmente, mas garanto-vos que requer um esforço de horário de trabalho, praticamente. E isso faz com que eles também tenham que se readaptar, mas quando se gosta, de facto, tudo é mais fácil. Não sei se respondi à questão. Muito obrigada. Respondeu inteiramente, plenamente, Tatiana. Anabela, relativamente aqui, portanto, à escolha do curso, já percebemos que o que acabou por pesar mais foi, de facto, aqui a abrangência, não é? Do curso de Ciências e Tecnologias. Exatamente. Portanto, e relativamente ao colégio, a escolha foi fácil? O que é que esteve na base desta escolha da Mariana, ou da família, que acaba por ser uma escolha da família, não é? Conjunta, é uma escolha conjunta, é assim. Exato. Primeiro que tudo está as preferências dela e depois o conjugar das preferências dela com aquilo que é possível. E efetivamente a escolha do CT foi pela abrangência que abria. E, por outro lado, a escolha foi pelo colégio, porque a Mariana já vinha desde sempre, todo o percurso escolar foi feito no colégio, estava muito enraizada no colégio, pela relação que tem com os professores, com o pessoal auxiliar, com todas as pessoas do colégio, com toda a equipa pedagógica e não pedagógica, por relações humanas que existem e pela proximidade que existe entre todos, que são uma grande família, era a opção entre CT e ficar em CT e ficar no colégio, pronto, permitiu satisfazer duas solicitações. Acabou por facilitar aqui a decisão. Sim, sem dúvida. Muito bem. Temos aqui, portanto, a Andreia Mendes, que nos coloca aqui uma questão. Portanto, qual é a principal diferença entre as escolhas dos jovens de 2020 e, por exemplo, de 2010? Eu vou lançar esta questão para a Joana, na medida em que tem vindo aqui a ter um trabalho continuado, não é? E, portanto, estamos a falar aqui de uma década e acredito que a experiência já vai longa. Quer ajudar-nos a responder aqui à questão da Andreia? Vou tentar. Sim, efetivamente eu já trago algum caminho comigo e também já trabalhei em contextos de ação um bocadinho diferentes, porque também já tive alguns anos em contexto escolar e agora, nos últimos anos, tenho trabalhado sobretudo em contexto privado e, portanto, naturalmente que também leva aqui a algumas diferenças, mas não seja pelo simples facto de, neste momento, ser o aluno, ser o jovem vir ter e a vir procurar por iniciativa própria, não é? Com uma motivação muito explícita relativamente àquilo que pretende este tipo de serviço, enquanto que na escola, normalmente, enfim, quer tenham essa motivação, quer não, é um serviço que lhes é prestado, enfim, que faz parte... Está logo ali, está à mão. Está logo ali, sim. Assim, eu não sei se as escolhas são assim tão diferentes. O que eu acho é que, de facto, as oportunidades, naturalmente, que se tornaram diferentes, não é? Portanto, e neste momento existe um número de oportunidades muito mais vasto, que lhes permite também posicionarem-se de forma diferente, não é? Ou seja, como estávamos a dizer, como temos estado aqui a conversar desde o início desta palestra, portanto que o ensino profissional, por exemplo, neste momento é de facto aqui uma opção que lhes permite trabalhar uma série de competências, não é? E uma série de áreas que se calhar há uns anos, há 10 anos, não estavam assim tão equacionadas no seu percurso de vida e no seu percurso escolar, naquilo que tinham pensado para um futuro próximo. E, portanto, eu penso que neste sentido
acabaram por ser desconstruídos também aqui, não é? Alguns mitos relativamente ao ensino profissional, sobretudo, não é? Porque havia um pouco aquela ideia de que os alunos que pretendiam o facilitismo, portanto, iriam pela via do ensino profissional, e hoje em dia, até mesmo pelo testemunho, portanto, da Tatiana, percebe-se que não é assim. Portanto, tem mesmo a ver com uma questão de perfil, de objetivos de vida, de preferências dos alunos, não é? E talvez aqui, respondendo também à Andreia, o acesso à informação, não é, que está disponível hoje em dia aos alunos, às experiências que eles podem ter, até mesmo nestes contextos de Erasmus, acabam muitas vezes por, se calhar, ajudar os alunos e dar-lhes aqui, se calhar... Não é, Susana? Sim. Exatamente, não é? E levá-los a assumir aqui um papel mais ativo, não é? Nas suas escolhas. E se calhar a decidirem mais por eles próprios, não é? Por outro lado, uma responsabilidade acrescida. Portanto, temos aqui alguma ambivalência e por isso é que estamos aqui hoje a refletir em conjunto e a debater este tema pelo qual todos os alunos acabam por passar. E falando em alunos, gostava muito, agora vou dirigir aqui a minha palavra à Mariana Maurício, portanto, como já foi referido, a Mariana está no 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias. Na tua perspectiva, como é que foi vivida esta fase, Mariana? Como é que foi esta escolha? Tal como a mãe referiu, foi muito confusa e eu tive bastante ansiedade durante o processo todo, porque eu encarava esta escolha no 9º ano, o que não é, como uma decisão que me pudesse mudar aqui um bocadinho, e foi preciso a ajuda da psicóloga Susana, que estava lá no colégio, e toda a minha família, para eu perceber que não era por escolher agora uma das opções que me ia condicionar depois o futuro. E tal como a mãe referiu, eu não sei o que pretendo fazer, qual é o curso que quero tirar na universidade, e continuo sem saber. Achei que o melhor que devia fazer era tirar CT, porque eu consigo, mesmo a partir de CT, tirar os mesmos cursos na universidade que conseguia com a economia e com línguas e humanidades. Mas se fosse para línguas e humanidades, a economia se calhar era mais complicado, não é impossível, mas era mais complicado se calhar tirar alguns cursos que tenho com CT. Muito bem. Por isso foi tudo aqui um período de muita ansiedade. E acabou por ser uma escolha mais segura, não é, Mariana? Sim. Muito bem. E portanto, não tendo ainda muita ideia do que pretendes fazer no futuro, não é? Portanto, isto vai ser agora aqui um processo também que em conjunto no colégio, portanto, a orientação vocacional não se esgota, não é? No 9º ano. Nós no colégio vamos acompanhando os alunos ao longo do ensino secundário, ajudá-los aqui a definir os seus planos de carreira. Portanto, o que pretendemos é que a Mariana esteja muito mais esclarecida e muito mais determinada quando chegarmos ao final do ensino secundário. Mas neste momento, Mariana, o que é que mais aprecias no curso de Ciências e Tecnologias? Tens assim alguma disciplina preferida ou disciplinas preferidas? Eu não diria que tenho uma disciplina favorita. Eu gosto bastante de matemática e de química, não gosto tanto de física. E tal como a mãe disse, eu sou uma pessoa bastante de números mesmo. Para mim é um bocadinho, eu gosto das coisas serem certas. E essas disciplinas são muito baseadas assim, quando nós fazemos algo, ou é aquilo ou não é. Então eu acabo por gostar bastante dessas duas disciplinas. E também gosto bastante, no curso de CT, nós acabamos por ir para o laboratório e temos algumas, não é visitas, não é assim que se chamam visitas de campo, mas às vezes saímos para poder observar as coisas, por exemplo, a geologia mais fora, para mesmo podermos observar com os olhos, porque às vezes só ler a matéria ou só mesmo entendê-la não é suficiente, temos mesmo que passar um bocadinho à prática para conseguir entender o que é que realmente estamos a estudar. E é isso que tem agradado mais nesta tua experiência de ensino secundário. Muito bem. Vocês têm, portanto, no Colégio Rainha Dona Leonor, existe uma disciplina de oferta de escola, que é Citizenship. Vocês têm feito trabalhos fantásticos, têm desenvolvido atividades extraordinárias. Queres-nos falar um bocadinho sobre esta oferta do colégio? O que é que têm, que atividades têm desenvolvido? Alguma coisa que tu achas importante referir? Eu acho importante salientar que, tal como toda a gente sabe, todos os cursos mais de CT e assim não têm tanta parte da prática e nós acabamos por ser mais o de tentar entender
em termos mais de estudo. E acho que cidadania nos permite essa parte do trabalho em equipa, a parte de tentar resolver problemas mais do dia a dia, que nós num curso de CT não temos. Por exemplo, no meu projeto, nós tomámos um projeto um bocadinho megalómano, e nós de vez em quando tínhamos de tentar contactar empresas, e às vezes elas não nos respondiam ou diziam algo, e nós tínhamos de tentar aqui arranjar uma solução para continuarmos com o nosso objetivo, mas não desistimos do objetivo e conseguimos realizá-lo. E essa prática que se consegue num curso profissional, não se consegue num curso assim, quando damos a matéria em Físico-Química ou em Biologia, por isso é que acho que cidadania é bastante importante. Muito bem, tem havido então aqui tem equilibrado aqui, portanto, a vossa vontade de pôr em prática aqui os vossos conhecimentos, não é? Muito bem, muito obrigada, Mariana. Agora passando ao João, portanto, o nosso aluno também no 10º ano, portanto, a iniciar aqui o seu percurso no ensino profissional, no curso de técnico de desporto, um curso com uma grande tradição no Colégio Rainha Dona Leonor. João, queres falar-nos um pouco das tuas motivações, do que motivou a tua escolha por este curso e em particular também no Colégio Rainha Dona Leonor? Bem, boa noite. Antes de mais quero agradecer pelo convite. Eu escolhi este curso porque sou uma pessoa bastante ativa e gosto de praticar desporto, e também sempre me falaram muito bem acerca do curso. Quando estava no 9º ano, estava ainda meio indeciso o que é que iria seguir, e as opiniões que me foram dando foram muito importantes e decidi inscrever e felizmente consegui ficar. Boa. E o que é que tens gostado mais no curso? Portanto, tem sido a vida assim, alguma aula, alguma atividade que queiras referir pela positiva, que queiras salientar? Para ser sincero, eu gosto mesmo de tudo, mas se calhar o que eu gosto mesmo mais é poder praticar vários desportos que antes nunca tive a oportunidade de os fazer. Isso acho que é o mais que se destaca mesmo. Muito bem. É verdade que, portanto, por aquilo que é partilhado nas redes sociais, portanto, os alunos do curso de desporto do Colégio Rainha Dona Leonor têm muitas aulas no exterior, não é? Portanto, têm muita atividade. É mesmo assim, portanto, estas aulas acontecem mesmo? Com que frequência é que normalmente isto acontece? Sim, é verdade, temos bastantes aulas fora até mesmo da escola. Uma delas que me ficou na memória, sem dúvida, foi quando saímos do colégio a correr, íamos até ao parque e dentro do parque fazíamos remo e depois voltávamos para o colégio a correr. Foi, para mim, gostei muito, mas entre outras temos várias, mas dessa, sem dúvida, vou recordar sempre. Muito bem, então podemos dizer que, de alguma maneira, portanto, o curso foi ao encontro das expectativas? Sim. Foi, sem dúvida. Muito bem. Mariana e João, querem deixar algum conselho aos alunos que neste momento estão no 9º ano de escolaridade e que estão prestes aqui a traçar o seu caminho e a fazer a sua escolha? Querem deixar algum conselho? Acho que é importante eles não se preocuparem, irem com calma e quando estiverem lá, se forem realmente o que gostam, para não desistirem. Porque, por exemplo, houve uma altura em que eu estava bastante cansada, porque é um curso bastante cansativo em termos psicológicos e eu depois tenho outras atividades, então estava bastante cansada e se não fosse pelo apoio da escola e da minha família, eu tinha literalmente desistido porque já não aguentava, mas é preciso mesmo este apoio e mesmo é importante aqui nunca desistir. E pronto. Muito bem. João, queres deixar algum conselho? Sim. Um conselho que eu quero dar é que, se forem como eu, gostam de praticar desporto e ativos, venham para o colégio sem sombra de dúvidas, porque irão ser muito bem recebidos, irão gostar, vai ser super divertido e irão realizar inúmeras atividades e vai ser incrível mesmo. Por isso, venham para o colégio. Muito obrigada pelo vosso conselho. Gostaria agora de passar a palavra ao professor Ricardo Machado. Ricardo, olá. Portanto, enquanto coordenador do programa Erasmus+, portanto, tens acompanhado de perto aqui os alunos
que têm aderido aqui ao nosso programa e que têm permitido, de facto, aqui experiências muito diferentes, tanto no que diz respeito aos alunos que se encontram a frequentar os cursos científico-humanísticos, como aos alunos do ensino profissional. Fala-nos um pouco, por favor, como é que está organizado este programa e em que é que consiste. Olha, boa noite então. Para quem não conhece, o programa Erasmus é um programa da União Europeia nos domínios da educação e da formação. Promove, entre outras ações, a oportunidade dos estudantes participarem numa experiência de aprendizagem noutro país. Atualmente, aqui no colégio, nós temos 2 programas de Erasmus. Um para o ensino profissional, especificamente para o ensino profissional, o K1, e outro para o ensino regular e também para o ensino profissional, que é o K2, a nível de intercâmbio de ações. Fala-nos um pouco melhor o que são esses intercâmbios de ações, para aqueles que nos ouvem e não estão tão familiarizados com o programa. Ora, de ensino profissional, os alunos normalmente realizam um estágio profissional após o seu percurso escolar. No nosso caso, no colégio, o parceiro escolhido foi uma empresa em Malta, ou seja, os nossos alunos irão estagiar para Malta durante 30 a 60 dias, normalmente no final do ano, terceiro período, para completar a sua formação. No caso dos intercâmbios escolares, os alunos irão naturalmente para diversos países da Europa, já fomos a Espanha, Itália, Polónia, Turquia, durante cerca de uma semana para conhecer novos, a parte cultural de outros países, trabalho em conjunto, de equipa com os outros alunos e desenvolvimento da própria língua, neste caso o inglês. Muito mais na vertente do intercâmbio, não é assim? Os intercâmbios de uma semana será mais para conhecimento a nível cultural e de desenvolvimento linguístico. Exatamente. E, portanto, em termos de financiamento, Ricardo, como é que se processa? Isto acarreta custos? Quais é que são os apoios que são dados aos alunos, portanto, no âmbito deste programa? Ora, estes programas não têm custos alguns, ou seja, os programas são financiados pela União Europeia. No caso do programa K1, de estágio profissional, os alunos têm uma bolsa de estágio durante os 30 ou 60 dias, vai depender depois do tempo que lá irão estar, mas poderei dizer, por exemplo, os alunos que estão lá de 60 dias têm uma bolsa da ordem dos 3.500 euros, 3.600 euros para desenvolver a sua atividade no outro país. Portanto, acaba por ser... Sim. Desculpa. Sim, interrompi. Continua, por favor. Nos intercâmbios mais curtos, este de uma semana, para além do bilhete de avião, ou seja, os alunos não têm custo algum, tem também uma bolsa mais diminuta para estarem no outro país durante essa própria semana. Naturalmente, nestes programas de intercâmbio de curta duração, os alunos irão ficar com as famílias de acolhimento, ou seja, para desenvolverem mais competências culturais com as outras famílias. Muito bem, portanto, acabamos por ter aqui uma experiência de vida, não é? E para a vida acessível a todos os alunos, não é? Uma vez que não tem que haver aqui um investimento das próprias famílias. Os alunos são totalmente apoiados, não é? E financiados por este programa. Sim, os alunos, nesse aspecto, não. Qualquer família, qualquer aluno poderá concorrer a este projeto de Erasmus. Naturalmente, tem depois o regulamento. Se for selecionado, está apto depois a seguir viagem connosco, como é natural. Muito bem, muito obrigada. Ficamos muito mais esclarecidos. Portanto, no colégio achamos fundamental que o desenvolvimento das soft skills, não é? Portanto, o desenvolvimento aqui de competências. E iremos abordar esse tema no próximo direto, também em parceria com a Clínica Children's, que irá realizar-se na próxima quinta-feira, dia 18 às 21 horas. Portanto, para quem nos está a ouvir, não perca. Muito interessante. Vamos abordar as emoções e as soft skills. Portanto, no âmbito deste programa Erasmus, acabamos por estar também a potenciar o desenvolvimento destas mesmas competências, Ricardo. Quais é que são, na tua perspectiva, assim, as principais competências que os alunos acabam por desenvolver ao participarem nestas iniciativas? Desde o seu desenvolvimento pessoal, ou seja, como pessoa e como indivíduo, em comunidade depois. A questão linguística é muito importante. No nosso caso, como trabalhamos essencialmente em inglês, mesmo no estágio profissional que é realizado em Malta, em que a língua oficial é o inglês, ou seja, os alunos permitem desenvolver muito mais as suas competências linguísticas. Para além de conhecer outra realidade cultural, como foi o nosso caso quando estivemos agora na Turquia, em que a realidade é completamente diferente daquela que os nossos alunos estavam habituados.
Ou seja, quer a nível económico, cultural, relacionamento interpessoal, mesmo entre homens e mulheres, completamente diferente do que eles estavam à espera. Muito bem. E em termos de candidaturas, temos mais candidaturas aprovadas? Qual é que é a longevidade deste programa? Atualmente nós temos 3 programas ativos de Erasmus no colégio, sendo 2 de ensino de intercâmbio e 1 de ensino profissional exclusivo. Ou seja, este ensino profissional, os alunos deveriam estar a estagiar, a acabar o estágio nesta altura em Malta. Naturalmente, com esta questão da pandemia, vamos tentar, já conseguimos prolongar o prazo por mais um ano. Temos também outro projeto já aprovado de estágio profissional para os próximos 2 anos. Ou seja, qualquer aluno que entra atualmente no ensino profissional no colégio poderá candidatar-se ao programa de Erasmus, poderá estagiar em Malta. Ou seja, porque já existe financiamento para esses alunos que irão estagiar, neste caso, no 11º ano. Muito bem, muito obrigada, Ricardo. Algum dos meus colegas de painel, portanto, estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa desta noite. Alguém quer acrescentar alguma informação, dar algum conselho, fazer alguma partilha, referindo a algum aspecto que não tínhamos, portanto, mencionado e que considera importante? Susana, peço desculpa. Sim, Joana. Eu reparei que tínhamos aí um comentário. Pois tínhamos, eu não quis interromper na altura o Ricardo. Portanto, como foi dirigida, eu se calhar sinto-me na responsabilidade de responder, de alguma forma. Portanto, claro que sim. Vamos satisfazer aqui a dúvida que se coloca. Portanto, a questão é o que é que se aconselha no processo de descoberta. Bom, eu acho que já fomos falando um bocadinho sobre isso, não é? Portanto, eu acho que este processo de descoberta, naturalmente, que tem que incluir aqui uma série de áreas do próprio desenvolvimento de cada um destes jovens, não é? Seja dentro de uma área mais pessoal, portanto, seja numa área mais social e mais escolar, portanto. Eu acho que tudo o que seja este tipo de experiências que ainda agora estávamos a falar, não é? Relativamente integradas muitas vezes nestes projetos educativos complementares, portanto, a possibilidade deste contacto também de relação com outras culturas, com outras realidades, não é? É de facto uma oportunidade que é importante criar ao longo deste processo, havendo essa possibilidade, para que haja aqui também a tal abertura de pensamentos e de reflexões que se tornam importantes para este autoconhecimento. Portanto, o de facto irem conversando também, irem percebendo junto até da sua própria comunidade também, familiar, social, portanto, perceberem um bocadinho o que é que se passa do lado de lá, não é? Mas eu acho que isso naturalmente eles também vão fazendo, portanto, esta tendência para estarem muito autocentrados começa realmente a mudar a partir de determinada altura nesta fase, e eles começam a ter uma maior percepção do que se vai passando também à volta deles, não é? E, portanto, aproveitar essa possibilidade também para contactar com outras realidades e poderem relacionar-se também com outras experiências é fundamental nesta altura, não é? Muito obrigada, Joana. Acho que acabou por responder muito bem aqui à questão. Respondeu à questão que foi colocada. Eu desde já agradeço imenso a todos os que tiveram a disponibilidade e que de facto estiveram aqui connosco a participar. Acho que foi muito importante podermos refletir em conjunto e não só prestar aqui algumas informações importantes e que interferem na tomada de decisão, como também percebermos quais é que são as expectativas dos alunos, avaliar também aqui qual é que é a perspectiva e o papel da família nesta fase de transição do ensino, do terceiro ciclo para o ensino secundário, não é? Que envolve, de facto, aqui uma grande mudança e que se coloca como um grande desafio para os nossos alunos. Perceber também aqui o papel dos psicólogos na área da orientação escolar
educacional, de que forma é que podem ajudar e contribuir para a tomada de decisão, não na perspectiva de dar respostas, mas de orientar na busca dessas mesmas respostas, não é? É desta forma que nós gostamos de trabalhar no colégio, em parceria com todos os elementos da comunidade educativa. Para nós só assim, de facto, faz sentido. No próximo dia, como já foi referido, iremos explorar a questão das emoções, portanto, de que forma é que as emoções são trabalhadas no Colégio Rainha Dona Leonor, com o tema Skills 4.0, as soft skills na base dos projetos educativos, e, portanto, isto para nós é uma grande prioridade. Teremos um painel fantástico, acompanhem, não percam, dia 18, quinta-feira, às 21 horas. É muito importante para nós conseguirmos apoiar os nossos alunos, com os nossos parceiros, com iniciativas deste tipo, contarmos com a colaboração dos professores, dos alunos, dos encarregados de educação, que são incansáveis e que acabam por diariamente reforçar o papel de todos nós e acabam por ser um incentivo a continuarmos. Entendemos que não são só as aprendizagens, portanto, que estão na base do nosso projeto, muito também o desenvolvimento pessoal e a felicidade dos nossos alunos e o desenvolvimento destas competências, das chamadas soft skills, que são tão importantes para os ajudarmos a alcançarem os seus objetivos, que é o que todos pretendemos. Portanto, desde já, o meu muito obrigada a todos e todos aqueles que nos ouvem também lá em casa. Espero que possamos reunir-nos noutras ocasiões. Foi um gosto imenso. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada e boa noite também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite.